Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o canal Despertar Psicocomportamental. Bem-vindos aqui novamente. Esse canal é para falar sobre comportamento humano. Hoje eu trago aqui, gente, um caso que eu vi no YouTube de uma moça chamada Cláudia Ferraz. E por que eu estou trazendo esse caso aqui? Além de ter ficado muito comovida com esse caso que ocorreu agora recentemente, a intenção do vídeo é mostrar como é uma dinâmica completa de um relacionamento tóxico e também como alerta para que outras pessoas possam se precaver e não caírem numa armadilha como essa. Como o canal é para falar sobre comportamento e eu estou fazendo uma série sobre relacionamento tóxico, abusivo, narcisismo, eu achei interessante trazer esse caso aqui. Então, gente, por isso que eu sempre peço aqui, né, para que vocês compartilhem o assunto com outras pessoas, porque pode ser que no momento para você não é uma realidade, mas talvez uma pessoa que esteja aí do seu lado, uma pessoa que conviva com você, possa estar passando por um problema desses, tá ok? E se essa moça talvez tivesse tido o conhecimento a respeito de abuso emocional, psicológico, sobre narcisismo, quem sabe ela estaria aqui ainda conosco, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, gente, eu quero, assim, deixar aqui os meus sinceros sentimentos para essa família e também para os seus amigos, tá? Principalmente para sua mãe, uma senhorinha idosa, e que perdeu aí o seu bem mais precioso, que é a sua filha. Bem, gente, eu não posso diagnosticar o abusador em questão como sendo um narcisista, só uma pessoa que esteja diretamente com ele poderia fazer isso, um profissional capacitado, mas um abusador, isso não tenho a menor dúvida que ele seja, tá? Todos o seu comportamento, inclusive, é muito compatível com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade. O romance de Cláudia foi um romance desses tipo conto de fadas, pelo menos nas redes sociais era, né? Ela, inclusive, ele a pediu em casamento em 10 de outubro de 2023 e, claro, com direito a alianças, bolo e tudo mais. Cláudia era uma empresária bem-sucedida, mãe de 2 filhos, muito querida por todas as pessoas, por amigos, parentes. E há cerca de mais ou menos um ano, né, que ela começou a se relacionar com essa pessoa, e há poucos meses ela o convidou para morar com ela. Segundo a mãe de Cláudia, e também as amigas dela, ele parecia ser um cara muito tranquilo, carinhoso, dedicado. Mas a mãe de Cláudia, a sua intuição já gritava com ela. E ela dizia para sua filha: minha filha, cuidado, quando o homem é muito bom do jeito que aparenta ser, é preciso ter muito cuidado. E, infelizmente, ela estava certa, tá, gente? Quando
inclusive as suas amigas também, né? Já tinham essa percepção, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá bom? Então, é aquilo que a gente sabe, né, gente? O abusador, ele chega na vida da vítima, ele chegando, não é? E aí, tudo que ele apresenta de si mesmo e do que ele faz, é tudo muito intenso. A irmã de Cláudia também teve a mesma percepção, a mesma intuição que a sua mãe teve, né? Mas Cláudia estava apaixonada. E eu vou contar aqui, falar mais uma vez aqui para vocês. Eu já falei em outros vídeos, só relembrando, gente, que a paixão, segundo a neurociência, é um estado de demência temporária. Isto porque quando a pessoa está apaixonada, a parte do cérebro que é responsável pela razão, pelo raciocínio lógico, é bloqueado, ok? Então, a pessoa fica como que entorpecida. E o que acontece? O cérebro despeja ali uma enxurrada de dopamina, que é o neurotransmissor que é responsável pela motivação. Não pelo prazer em si, mas pela motivação. E é por isso que a pessoa, quando está apaixonada, ela fica eufórica, tá? E ela fica literalmente viciada por essa sensação causada pela dopamina. Consequentemente, ela também fica viciada na pessoa que lhe causa essa sensação. Gente, não é diferente de uma dependência química. Não é nada diferente. Bem, a Cláudia estava tão entorpecida que até a ex do abusador tentou avisar a Cláudia sobre quem ele era. Mas Cláudia não acreditou. Ela preferiu acreditar no abusador, que dizia que a ex era louca. Gente, todas as ex do abusador são loucas. Eu também sou uma ex louca, tá? E uma dessas amigas de Cláudia lhe disse que, inclusive, ele tinha perfil de agressor. Então, gente, por isso que é importante não tomar nenhuma decisão importante num relacionamento quando se está apaixonado, quando está nessa vibe aí da paixão. Um abusador / narcisista, quando ele encontra uma vítima que é adequada para ele, ou seja, uma vítima que ele vê que pode dar muitos suprimentos para ele quer rapidamente morar junto ou até mesmo casar. Por que ele faz isso? Porque ele tem medo que a vítima descubra quem realmente ele é. Então, ele tem pressa de capturá-la. E mais, né? Foi o que aconteceu no caso de Cláudia, né? Rapidamente, os dois já estavam lá morando juntos, né? E aí, o que ele faz, o abusador? Ele começa a isolar a vítima da sua base de apoio, que são seus amigos, seus parentes, justamente com medo que essas pessoas tenham a percepção de quem ele é, abra os olhos da vítima e a vítima desista de ficar com ele, tá bom? E aí, o que ele fazia? Ele xingava essas amigas da Cláudia,
não queria mais que Cláudia socializasse mais com as suas amigas. Só que a Cláudia, ela não estava gostando disso, motivo das suas brigas. Ela não estava aceitando isso. As amigas, é claro, já tinha percebido, como eu comecei a falar agora há pouco, já tinha percebido que havia algo de muito errado com esse cara, tá? E não só pelos relatos que Cláudia fazia para elas, mas também pelo comportamento dele enquanto eles estavam juntos ali. Ela com ele e as amigas. Segundo elas dizem, ele era tão ciumento que ele, quando ela queria, por exemplo, estava num bar, num restaurante, queria ir ao banheiro sozinha, não, ele não deixava. Ela não podia nem olhar para o lado. Isso também, gente, é muito comum, esse comportamento de uma pessoa abusiva, tá? E segundo os relatos, até do pai dele, com ela, ele tinha ciúmes, tá? Ele olhava as conversas dela, das amigas no WhatsApp, né? E muitas das vezes a vítima confunde esse comportamento de, entre aspas, ciúmes, com zelo, com cuidado. Só que, na verdade, não é nada disso. Isso é um comportamento disfuncional, tá? É uma forma de manipulação, de subjugação. Por isso que lá em Provérbios 14:30, diz que o ciúme é podridão para os ossos. E Tiago, capítulo 3, versículo 16, ali disse que onde houver ciúme e rivalidade, haverá também desordem e todo tipo de coisa ruim. Esse tipo de ciúme não é saudável. Bom, o abusador em questão é um cara de boa aparência. Chegou na vida de Cláudia, segundo a mãe dela disse, dizendo que ele era carente de mãe, que a mãe dele não gostava dele. Isso para conseguir a compaixão da Cláudia e das pessoas ao redor. E conseguiu. Cláudia tinha dó dele por conta disso. Achava ele carente. Inclusive, até a mãe dela também disse que se penalizava com isso, tá? Isso é a vitimização que os abusadores usam, é uma técnica de manipulação deles, tá? Outra coisa, ele se mostrava bem-sucedido, tá? Levava ela em restaurantes caros, né? Dava presentes. Enfim, levava ela em vários lugares para conseguir impressioná-la. Isso é muito comum, os abusadores fazerem isso, né? Que é a chamada fase do love bomb ou a fase da lua de mel, né? É o primeiro processo do abuso, é esse. Só que, na verdade, quem era bem-sucedido, gente, era a Cláudia. Ela sim era bem-sucedida, tá? Provavelmente, ele tinha intenção de viver às custas dela, tá? Bom, conforme uma amiga dela disse também, né? Ela era uma pessoa que não tinha maldades. Com certeza, a Cláudia era uma pessoa muito empata, né? Pra lá de empática, né? E os abusadores, eles conseguem entender isso rapidamente e usar isso a favor deles, né? E quando eles brigavam, quando ele brigava com ela, no outro dia mandava flores,
mandava chocolates, levava ela num bom restaurante. Isso também é uma técnica de manipulação, do abusador, onde ele confunde a vítima ali, né? É a chamada dissonância cognitiva, onde a vítima pensa, não, ele não é ruim, não, né? Porque na nossa cabeça, gente, de pessoas normais, pessoas empatas, a pessoa, ela é só boa ou ela é só ruim. Então, isso confunde a vítima. Então, a Cláudia estava ali numa dissonância cognitiva com esse comportamento. Ora, ele era ruim, ora, ele era bom demais. E ela ficava, logicamente, com o lado bom dele. Bom, gente, a pessoa, né, a vítima, quando está nessa dinâmica, ela fica assim como num estado de transe, tá? Mas Cláudia também já estava incomodada com esse comportamento e já tinha até dito para uma amiga dela que ela já não estava aguentando mais aquela situação, tá? E, inclusive, achei interessante uma frase que ela disse, né, para uma amiga dela, que ela falou, ele está tirando o meu brilho. E é isso que esses seres invejosos das trevas fazem com as suas vítimas. Eles tiram tudo delas. Tiram a alegria, o brilho, a saúde física, a sanidade e, às vezes, literalmente, a sua vida, que foi o caso de Cláudia, né? E segundo a mãe dela, gente, há indícios de que ele abusou dela já sem vida. Abusou no sentido sexual, que é algo terrível que se faz tanto com uma pessoa viva, mas muito mais nojento com uma pessoa que já está sem vida. É o cúmulo da falta de respeito, da falta de amor, né? E o máximo da subjugação de alguém. Lembrando, gente, que narcisistas e psicopatas não têm empatia. Eles não se arrependem do que fazem. Isso não tem cura. Eles são o que são e ponto. Tá? E esse cara ainda está tentando culpar a vítima. Ele apresentou lá uns cortes superficiais no pulso, dizendo que ela que queria matá-lo. E tá se vitimizando também, dizendo que ele tinha bebido, que ele tinha tomado remédio. Percebem? Eles não se responsabilizam pelos seus atos. A culpa sempre é da vítima. Provavelmente ele é que colocou algum remédio na bebida dela, porque na noite em que ele tirou a sua vida, eles tinham bebido. E também há indícios ali de que ele fez isso com ela dormindo. Muita covardia, né, gente? Gente, esse abusador, ele fez um descarte definitivo com essa moça, né? Que é o último processo de um abuso, é o descarte. E ele fez um descarte definitivo com Cláudia. Ela não teve uma segunda chance. Essa história poderíamos resumir assim, olha, era uma vez
Uma moça linda, bem-sucedida, que sonhava construir uma família e que achou que tinha encontrado o seu príncipe encantado. Mas, infelizmente, o que ela encontrou foi um dragão feroz que lhe roubou a vida. Infelizmente, seria uma história resumida dessa forma. E, infelizmente, Cláudia não foi a primeira e talvez não será a última a cair numa armadilha dessa, de cair nas garras de um abusador, de um, talvez, narcisista, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. E, infelizmente, gente, uma criatura dessas, que deveria jamais sair lá da cadeia para não fazer outras vítimas, será solto novamente. É assim que acontece na nossa justiça, né? E que essa história, gente, triste, sirva de alerta para todas nós, para todos nós, tá? Se aparecer na sua vida um príncipe encantado ou uma princesa, porque narcisistas, abusadores podem ser homens ou mulheres, tá? Desconfie. E por favor, gente, se preservem mais. Não vai assumindo um relacionamento sério desse com uma pessoa que vocês mal conhecem, tá? Procure saber mais a respeito dessa pessoa. Ouça todo mundo. Ouça e desconfie. Fique alerta, ok? Eu sou Sulamita, sou uma sobrevivente de abuso, infelizmente. Mas estou me recuperando cada vez mais e é isso que eu quero para vocês. Primeiro, que vocês não caiam numa armadilha assim, e se caíram, que vocês possam sair e ter uma vida plena, uma vida de paz. É isso que eu desejo para todas vocês, tá? No mais, eu quero agradecer a vocês. Se vocês quiserem saber alguma coisa ou fazer algum relato, por favor, mande para o meu e-mail sulatj@hotmail.com, tá bom? Eu sou terapeuta comportamental cognitivo e estou aqui para ajudar vocês no que for preciso e no que vocês também precisarem, tá bom? No que eu puder e no que vocês precisarem. No mais, muito obrigada. Deixa um like aí se vocês gostaram aí das informações e vamos divulgar, vamos dizer não ao abuso. Um beijo.